Ora, sejam muito bem-vindos ao Café Ciência e Fé, à nossa rúbrica CSI, como sabemos isto, a rúbrica em que analisamos questões sobre o mundo à nossa volta, sobre como é que sabemos certas coisas que muitos de nós damos por garantidas. Relembro que se a relação da fé com a ciência é um tema que vos interessa, então não se esqueçam de subscrever, por gosto e partilhar, porque tudo isto são formas de nos ajudarem a continuar e a divulgar este podcast. Mas sem mais demoras, passamos já ao episódio de hoje. Ora, sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série Como Sabemos Isto, não é? Do Café Ciência e Fé. Eu sou o Gonçalo Andrade, estou aqui hoje com o Bernardo Mota, como costumo. Olá, Bernardo. Gonçalo, tudo bem? Tudo, e contigo? Também, tudo ótimo. Vamos continuar aqui este nosso tema. Então nós vamos aqui continuar um tema que começámos há relativamente pouco tempo, não é? Estamos na segunda parte do episódio que estávamos a fazer, do Como Sabemos Isto, sobre como é que nós sabemos que a Terra é esférica, não é? E para relembrar um bocadinho os nossos ouvintes, na primeira parte deste episódio nós falámos de vários argumentos, falámos de Aristóteles e da questão das sombras, não é? Falámos de exemplos com a outra margem de um lago, falámos aqui das estrelas fixas, etc. Falámos aqui de uma série de argumentos que são bastante fáceis de pôr em prática, a maior parte deles é uma coisa... São coisas que dá para fazer com o material que nós temos à volta, não é? Com coisas que são acessíveis a qualquer um, não é? E é engraçadíssimo, portanto, nós começámos isto vendo que não é preciso embarcarmos como o Fernando Magalhães, não é? Não é preciso metermos num barco e darmos a volta ao mundo ou irmos ao espaço com a ajuda da NASA ou do Elon Musk, não é? Não é preciso algo desse estilo para nós podermos ver. Há métodos mais económicos, não é? Exato, que a Terra é esférica, não é? Isto é engraçadíssimo, porque pelo menos para mim, desde miúdo que eu sempre achei imensa graça a estas coisas. Como é que é possível nós sabermos que as coisas são como são, não é? Como é que os gregos sabiam aquilo que sabiam, não é? Da distância, que a Terra era esférica, qual era mais ou menos o tamanho, qual era mais ou menos a distância entre os planetas. São tudo coisas engraçadíssimas e que nós queremos trazer aqui para esta série de episódios Como Sabemos Isto, não é? É isso mesmo, então vamos lá passar ao próximo. Então vamos lá passar ao próximo argumento, não é? Portanto, nós aqui, estávamos a ver vários argumentos para a Terra ser esférica, não é? Como é que sabemos isso? E íamos agora para o sexto argumento aqui da lista que nós compilamos, não é? Que tem a ver com o nascer e o pôr do Sol, não é? Bernardo, queres explicar um bocadinho aqui o que é que isto significa? Como é que nós podemos, a partir do nascer e do pôr do Sol, saber que a Terra é esférica? Sim, nós no fundo sugerimos aqui um exercício que até podemos fazer mais uma vez aqui no nosso país. E esse exercício baseia-se no seguinte, é que o nascer do Sol não é igual para todas as pessoas se elas estiverem em longitudes diferentes, se elas estiverem em pontos diferentes do globo, vamos ver que o Sol nasce a horas diferentes e isso aponta para o facto de a Terra ser realmente um globo. Portanto, aqui está o nosso desafio. Isto funciona mais facilmente se nós tivermos, por exemplo, um de nós estiver em Portugal continental. Até podemos estar... em Lisboa, por exemplo. Sim, junto à costa. Ali ou numa daquelas praias ocidentais, não é? Sim, convém seja na praia para se poder ver o pôr do sol de forma claríssima sobre a água, não é? Sim, neste caso é o pôr do sol, não é? Porque o nascer do sol em Portugal normalmente tem terra... Tem montanhas e... tem montanhas e assim até mais difícil vai estragar aquele exercício. Exato, Agora, isto funciona assim. São dois amigos, não é? Os dois amigos estão a olhar para o mar. Nós, aqui no continente, podemos estar a olhar para o poente, não é? Para o mar no nosso horizonte e pedimos ao nosso amigo açoriano para fazer a mesma coisa. Do Ilha dos Açores, olhar para o poente dele, não é? Olhar na direção dos Estados Unidos, não é? Olhar na direção do oceano. Estamos os dois a olhar para o poente. Estamos os dois na praia e telefonamos ao nosso amigo, não é? Nós estamos estamos na praia aqui em Portugal, telefonamos ao nosso amigo que está nos Açores e pedimos a ele para nos avisar quando o sol desaparecer completamente no horizonte dele, no mar, sempre no mar, não é? E comparamos com a hora na qual nós vemos o sol a desaparecer no mar. E vamos ver que a hora é diferente, o que é um bocado estranho, não é? Se a Terra fosse plana, não estávamos à espera disso. Sim, aqui uma coisa engraçada é nós estarmos aqui a ver o pôr do sol e estamos a falar com ele ao telefone. Eu digo, olha, o sol está agora, o horizonte está a meio do sol. E depois, olha, agora o sol desapareceu completamente.
não é? E tu, como é que ele está ainda, não é? E em princípio, a pessoa que está nos Açores vai dizer: eu não concordo nada com isso, que o sol ainda está bem visível. Claro. Para mim ainda não se pôs. Exatamente. Que exato. Nós somos péssimos a fazer este. Nossa desculpa, se calhar. Nossa desculpa sim, aos nossos amigos açorianos. Eu só espero que eles também tenham um pouquíssimo jeito para imitar o nosso sotaque. É só isso que eu espero. Não, eu espero que eles aceitem o nosso sentido de humor, não é? Não se sintam ofendidos com esta tentativa de imitação. Ou se quiserem mandar-nos o vosso áudio de imitar um lisboeta, estejam à vontade, porque também não há de ser fácil também acertar no sotaque. Então, temos aqui, este é um exemplo muito simples. Isso nem eu consigo, nem eu consigo. mas, enfim. Mas isto é um bom exercício, agora fora de brincadeira, isto é um bom exercício de se fazer, não é? Portanto, vocês conseguem ver com o vosso amigo que está nos Açores. Se vocês disserem: olha, o sol pôs agora. E a pessoa que está nos Açores vai olhar e vai conseguir ver o sol ainda, não é? Porque, lá está, porque existe esta curvatura da Terra que faz com que seja possível a quem está nos Açores, que é bastante longe daqui, continuar a ver o sol, quando nós aqui em Lisboa já não conseguimos. Sim, já agora o que terão que observar será qualquer coisa como cerca de 1 hora, um pouco mais de 1 hora de diferença entre o pôr do sol aqui na costa continental de Portugal e o arquipélago dos Açores. Deverão esperar um intervalo de cerca de 1 hora entre o vosso amigo. Portanto, arranjem mais uma vez uma mini, arranjem uns termossos e fiquem ali a marcar o compasso de espera até que o vosso amigo açoriano diga que o sol já se pôs, que vai demorar um bocado de tempo. Um cozido das furnas. Não estou a brincar. Exatamente. Pode ser. Isso é para o vosso amigo, não é? Isso é para o vosso amigo. Mas ao pôr do sol... Mas por acaso... Também dá. Sim, mas por acaso é engraçado que isto está relacionado com aquela história do são agora 21 horas menos 1 hora nos Açores, não é? Porque tem a ver com isto. Sim, claro. Muito bem. Pronto. Então... Próximo argumento. Próxima maneira de vermos evidências de que a Terra é uma esfera. E o nosso próximo argumento, Gonçalo, é a duração do dia. Então, o segundo argumento que vamos falar aqui hoje tem a ver com a duração do dia. E este aqui, como os nossos ouvintes sabem, não é? O dia tem durações diferentes conforme a altura do ano, não é? Portanto, se estivermos agora aqui perto do solstício de verão, portanto, aqui no verão os dias são mais longos, não é? E depois vão diminuindo de tamanho até ao solstício de inverno, em que temos o dia mais curto do ano. Sim. Não é? E depois é ao contrário, depois voltam a crescer até o solstício de verão do ano a seguir, não é? E esta duração depende do sítio onde nós estamos e depende... A duração do dia depende do sítio onde nós estamos e depende do dia em que estamos. E o facto de depender da nossa posição, quão a norte é que estamos, quão a sul é que estamos, já implica, de alguma forma, uma curvatura da superfície da Terra. Uhum. Agora, nós tínhamos pensado, em particular, em pegar neste argumento aqui, porque nós estivemos a ver um bocadinho quais é que seriam as consequências para esta questão da duração do dia se a Terra fosse plana, não é? Estivemos aqui a investigar um bocadinho disso e fomos ver o que é que a malta que defende que a Terra é plana diz e que modelo é que eles usam para isto, não é? E por acaso foi uma coisa engraçada ver como é que eles defendem esta teoria, sim. Como é que eles defendem esta ideia, não é? Esta teoria que para nós achamos isto estranho, não é? Como é que com os argumentos que temos vindo a ver neste episódio e no episódio passado, como é que... Sim, é rebuscado, não é? É preciso... Sim, como é que se chega a esta teoria? Sim. Mas pronto, Parece existem pessoas que defendem que está a construir uma teoria para justificar uma conclusão à partida, não é? É um bocadinho a impressão que dá. Mas explica, desculpa, é um bocadinho... sim. Mas depois vamos ver o que é que eles querem dizer exatamente quando dizem que a Terra é plana, não é? E para aquilo que tivemos aqui a ver no site da Terra plana, que podemos partilhar aqui também, não é? No fundo, a maneira como eles veem a Terra, eles dizem que a Terra é um disco, assim, um género de um disco, em que o Polo Norte está no centro do disco e depois o Polo Sul é a borda, não é? É a borda do disco. É um círculo, é a circunferência à volta desse disco, é a borda, é um género de uma fronteira, tipo uma muralha de gelo. Uma muralha de gelo, sim, não mais. Tipo sim. Um muro de gelo, não é? E há aqui uma série de consequências. Nós estivemos a ver, porque isto havia aqui uma série de coisas que não se entendiam como é que eles explicavam, não é? Como é que não era dia em todo lado ao mesmo tempo, como é que toda a gente não via o sol, etc. Havia aqui uma série de problemas que
que são difíceis de dar a volta se quisermos defender esse modelo, não é? De que a Terra é plana. Mas aqui uma das questões tem a ver precisamente com esta, e acho que pelo menos com esse modelo de Terra plana que nós estivemos a ver, que acho que é o mais adotado por pessoas dessa comunidade, parece-me que é um dos argumentos que dá a volta a esse modelo e que mostra que ele não pode ser verdadeiro, não é? Que é precisamente esta questão da duração do dia. Portanto, o que é que eles dizem? No fundo, daquilo que nós conseguimos perceber, eles dizem que o Sol, em vez de ser uma estrela que envia luz em todas as direções, é assim um género de um foco. E é um foco que está em posições, dá a volta completa ao Polo Norte num espaço de 24 horas. Certo. Portanto, é um foco que vai iluminando parcialmente este disco, não é? Sim. Aliás, nós colocámos uma animação na pasta partilhada já agora. Sim, acho que a animação ajuda muito a entender um bocado isso. Sim, ajuda imenso. E no fundo, a posição este foco desloca-se num círculo à volta do Polo Norte e eles dizem que, dependendo da época do ano, o raio deste círculo é diferente, de maneira que, quando estamos perto do solstício de verão, o raio é mais pequeno, portanto o foco está mais à volta do Polo Norte. E quando estamos perto do solstício de inverno, o raio é maior e, portanto, chega menos luz ao hemisfério norte e ele vai estar mais à volta do hemisfério sul. Mas parece qual é que é o parece problema que aqui, este foco sobe e desce, não é? Neste modelo este foco sobe e desce, que é para o raio do foco aumentar, não é? É uma coisa bastante exótica. Exato, é um bocado exótico. Mas aqui a questão é que nós, se pensarmos nisto para o hemisfério norte, ok, até faz algum sentido por causa da questão do... Faz algum sentido, quer dizer, até consegue explicar esta questão não é absurdo, não é totalmente absurdo, não é? É o que eu quis dizer. Sim, é isso, ou seja... Enfim... Estamos a fazer um esforço para sermos justos. A fazer um esforço para sermos justos para com a oposição, embora achemos que não faz sentido e não se consegue sustentar, não é? Mas tentando ser justos para com essa posição, quando estamos perto do solstício de verão, eles imaginam que o Sol é um género de um foco a andar em círculo à volta do Polo Norte, não é? E aí até se compreende que haja este fenómeno do Sol da meia-noite. Mas qual é que é o problema? É que o Sol da meia-noite é algo que também se observa no hemisfério sul. Ou mesmo que não se consiga, porque por questões por questões práticas, mesmo que seja difícil irmos para a Antártida para observar o Sol da meia-noite no hemisfério sul. Qualquer pessoa que esteja no hemisfério sul sabe que durante os meses de inverno os dias são mais longos e quanto mais para sul formos, cuidado, dos meses do nosso inverno, não é? Os meses do nosso inverno, para eles é verão. Sim, os meses do nosso inverno que para eles é verão, não é? Exato. Para eles é verão. Durante essa altura os dias são muito mais longos. E se nós imaginarmos o modelo da Terra plana que estamos a considerar, que foi o que vimos no site da Terra plana, não é? Nós vemos que se o foco que eles argumentam que o Sol se desloca mais para a borda do círculo, é muito difícil argumentar como é que temos uma duração maior do dia, não é? Porque a não ser que o Sol mude de intensidade e que permita projetar a sua luz de fora. Ou seja, é difícil pensar como é que o dia pode durar mais no hemisfério sul e essa luz não atravessar a zona do hemisfério norte, que supostamente na visão da Terra plana seria o hemisfério centro, não é? Seria a zona mais então central. Ficam até aqui alguns números que nós fomos buscar, Gonçalo, mas aqui às tabelas de número de horas de luz que há no verão do hemisfério sul. Escolhemos aqui 2 sítios, o mais a sul possível, sítios habitados, porque na nossa lógica é sempre que a pessoa curiosa poderá viajar, neste caso é preciso ter bolsos fundos para fazer esta viagem, mas vamos aqui buscar 2 sítios. Este argumento é um bocadinho mais caro. Este argumento é mais caro, é um argumento premium, vá. Temos que ir a Ushuaia, na ponta da América do Sul. Então, em Ushuaia, no pico do nosso inverno, portanto, do verão deles, consegue-se um recorde a 21 de dezembro de 17 horas e 20 minutos de luz no dia do solstício de verão. Portanto, 21 de dezembro, que para nós é o solstício de inverno. Agora, imaginem, ao mesmo tempo, no mesmo dia, não é na mesma hora, mas... É um bocadinho mais que 2/3 da duração total. É um bocadinho mais do que 2/3 do dia, exatamente. 2/3 do dia seria 16 horas, seria 2/3 do dia. Temos um pouco mais do que 16 horas, temos 17 horas e 20. Isto é em Ushuaia, no pico do verão deles, temos um máximo de 17 horas e 20 minutos de luz. E agora vamos para a outra ponta do hemisfério sul. Vamos para a Tasmânia, a sul
da Austrália. Então, numa terra chamada Dover, que é uma terra uma das mais a sul habitadas da Tasmânia, temos 15 horas e 24 minutos de luz neste mesmo solstício de verão. Portanto, aqui temos um pouco menos de 2/3 de dia. Como é que isto se pode explicar, Gonçalo? Como é que se pode explicar que no mesmo dia do ano, no mesmo dia que é 21 de dezembro, nós temos um dia praticamente da mesma duração, longa, muito longa, quer em Ushuaia, na ponta sul da América do Sul, quer em Dover, na Tasmânia, que é do outro lado do disco. Quando se tem se fosse um disco, modelo, não é? Quando Se fosse um modelo, disco, não é? Sim. Como é Quando que isso se tem se este explica? modelo em que tens um foco que tem que estar ao mesmo tempo quase nos cantos opostos, nos dois cantos opostos do disco, não é? Certo. Isto é uma coisa... É complicado defender esta tese, não é? Bom, há uma resposta típica que nós encontramos nesses fóruns e nos sites, Gonçalo, que é a ideia de que a verificação do sol da meia-noite abaixo do Círculo Polar Antártico só pode ser feita por alguém que vá à Antártida. E a teoria que corre por aí na internet, em vários sites, é que os governos, não é? Não sei se é o governo dos Estados Unidos, são vários governos, proíbem o comum dos mortais de ir ao continente gelado e, portanto, torna impossível confirmar isto. Mas nós tivemos o cuidado de dar aqui estes exemplos de cidades que são visitáveis por civis. Claro que para ir à Antártida é preciso ser um cientista, quer dizer, não é preciso. Hoje em dia já acho que há expedições muito caras para os leigos fazerem essa verificação, não é? Mas o mais comum é serem expedições científicas, não é? E o argumento costuma ser este, não é? Que há um interdito governamental, dizem alguns teóricos da conspiração, que torna impossível ir mais a sul, ou irmos para além de um certo limiar deste disco da Terra plana, não é? E é por isso que a Antártida seria assim o lugar dos segredos, não é? O lugar deste grande segredo, desta grande conspiração. Exato. É uma forma de responder nós a isto. Aqui não é? um bocadinho estávamos à procura de fazer algo que pudesse ser verificado por qualquer pessoa. Portanto, Sim, certo. Aliás, e em princípio qualquer pessoa sem sair da sua área de residência ou com uma distância que se pudesse fazer de carro, não é? Aqui este argumento em particular é um bocadinho mais difícil de verificar nessas condições, mas mesmo assim quem tiver dinheiro pode tentar Já fazer agora, isto. Gonçalo, vale a pena fazermos aqui uma... Desculpa, o que é que ias dizer? Não, ia dizer, mesmo que não se consiga chegar à zona em que teríamos o sol da meia-noite, podemos chegar a zonas que têm uma duração do dia muito... Foi isso que fizemos. Longa, não é? Foi isso que fizemos. Terem pelo menos na ordem dos 2/3 do dia, não é? Com luz, não é? E isso é muito complicado de explicar, como tu dizias, nesse modelo em que o sol é um foco que dá uma volta ao disco em 24 horas. E em relação a esta questão dos mistérios conspiratórios em torno da Antártida, achámos que tinha piada partilhar com os nossos ouvintes que há aqui uma espécie de uma genealogia destas teorias em torno da Antártida. E estas teorias de conspiração sobre o continente gelado andam por aí, Gonçalo, há cerca de 2 séculos, ou talvez mais. E isto pelo facto de foi a última parte da Terra descoberta, não é? Isto é uma coisa que se entende e que é óbvio, não é? É a parte mais misteriosa do nosso globo, porque foi a última a ser descoberta. E então fizemos aqui também porque as civilizações mais desenvolvidas desenvolveram no hemisfério norte, também, não é? Com também maior isso, tecnologia. Sim. E depois porque é difícil chegar à Antártida, e o sul tem muito pouca... Tem menos população, não é? E tem pouca terra, não é? E não existe um caminho terrestre até à Antártida, não é? Portanto, e a Antártida não é habitável facilmente, não é? Portanto, não há razões para isto, para ser uma zona, para ser a zona mais desolada do planeta, não é? Que ele diz que faz fresquinho, não é? Se forem lá, levem um casaquinho, agasalhem-se. Faz fresquinho. Exato, acho que aquilo é bastante fresco. E então fizemos aqui um apanhado, não é? Para termos um bocado uma ideia do que é que foi esta descoberta da Antártida. Nós temos de ter a noção de que só no final do século XVIII, com as expedições do Cook, é que começámos a aproximar-nos do continente. Mas o Cook não avistou terra. Foi necessário esperar por 1820 para os primeiros exploradores terem visto o continente, terem visto a costa da Antártida. E há dúvidas sobre quem terá sido. Há vários nomes em cima da mesa. Ou um Edward Bransfield, ou então um Tadeusz von Bellingshausen. Não se sabe bem qual foi o primeiro explorador a ver terra, em 1820. E, portanto, até 1820 ninguém tinha visto sequer a costa, não é? O Cook andou por lá, andou nos mares antárticos, mas não chegou a ver a costa. E é muito interessante, Gonçalo, encontramos aqui uma referência que foi um oficial do exército norte-americano, tal de John Cleve Sims Jr., que começou a promover a partir de 1810 uma teoria um bocado estranha, em que ele dizia que a Terra era oca, não, o planeta era oco,
tinha, quando repare, isto não é terra plana, é uma terra oca, mas tinha 2 aberturas no Polo Norte e no Polo Sul. E que o interior da Terra, dizia-se John Sims, era fértil, ou seja, que havia vegetação luxuriante lá dentro, não é? Desde que a pessoa conseguisse entrar pelas aberturas, não é? Que estariam no Polo Norte e no Polo Sul. E, portanto, havia esta especulação. Isto é uma teoria estranhíssima. Estranhíssima. Mas o que é interessante aqui é que estas ideias depois têm descendência. É que esta teoria, muito provavelmente, Gonçalo, influenciou um romancista norte-americano, o Edgar Allan Poe, que escreveu apenas 2 novelas, uma delas incompleta, mas na sua única novela completa, que se chama The Narrative of Arthur Gordon Pym of Nantucket. Portanto, esta é uma novela que ele deixou completa no ano de 1838. O que é interessante é que o Poe faz aqui referência, ele escreve esta novela como se fosse um diário de viagens real, o que é interessante, ou seja, a maneira de ele escrever é uma maneira um bocado realista, ou seja, ele não dá a entender de que é uma história de ficção, escreve aquilo como se fosse um diário de viagem real, e a personagem desta viagem, que é este Arthur Gordon Pym, vai precisamente em direção ao Polo Sul, de uma viagem misteriosa, e provavelmente o Poe inspirou-se nesse tal oficial John Cleave Sims para escrever esta novela, porque isto é precisamente uma pessoa que vai cada vez mais em direção ao sul, não é? E depois a viagem acaba mal. Atenção, já agora não vamos estar a estragar porque nunca leu o livro. Isto faz quase lembrar quando eles fizeram aquela narração na rádio da Guerra dos Mundos, não é? Sim, exatamente. É uma boa comparação. Parece uma situação desse É uma boa comparação, exatamente. Quem não sabe, a referência acho que foi no século XX, não é? Que houve um pânico generalizado numa região dos Estados Unidos porque houve uma rádio que resolveu fazer a narração do livro A Guerra dos Mundos, em que os marcianos invadem a Terra, não é? E houve pessoas que apanharam aquilo a meio, não perceberam que era a narração de um livro e começaram a achar que nós estávamos a ser essa história é divertidíssima. Pelos marcianos. Agora, se nós pensarmos, Gonçalo, a mim sempre fez confusão porque é que esta coisa do terraplanismo vem dos Estados Unidos, mas quem sabe temos aqui uma peça do puzzle, porque realmente se nós temos um oficial norte-americano a partir de 1810, com umas teorias de que há aberturas, não é, no Polo Norte e no Polo Sul, e depois isto vai influenciar um romance do Poe, uma novela do Poe, na qual ele relata esta viagem quase realista, não é, que pretende ser realista, de um aventureiro que quanto mais caminha para o Polo Sul, mais se mete em sarilhos e depois acaba por desaparecer. Tudo isto vai criando uma aura de mistério em torno da Antártida, não é? E depois nós vamos ver que no século XIX vai ser difícil bater estes recordes. Falámos em 1920, não é? Que é quando se vê pela primeira vez a costa. Depois temos que chegar aos anos 39, 41 para termos as expedições do James Ross, do Reino Unido, do D'Urville, que vem de França, e do Wilkes, que vem dos Estados Unidos. 3 expedições diferentes que vão alcançar pela primeira vez terra. Ainda não é sequer o Polo Sul, é só terra. E depois temos as famosas expedições do Scott e da Amundsen, não é? Que é aquela corrida pelo Polo Sul. Isto só acontece em 1910, 1911, já no século XX, não é? Portanto, tudo isto, ainda estávamos longe de desmistificar este continente. E depois há aqui uma peça interessante, tem a ver aqui com as teorias da conspiração da Antártida, é que existem expedições aéreas em que se fazem vários voos para sobrevoar o Polo Sul. O líder da expedição é um tal de Richard Byrd, que vai sobrevoar o Polo Sul várias vezes. A primeira vez que ele passa por cima do Polo Sul... ele ser aviador e chamar-se Bird. Por acaso sempre piada, sim. Eu tinha reparado nisso. Bird com Y. Não tinha reparado nisso. Sim, é Bird com Y. Bird com Y. Então, estamos em 1929. O Bird sobrevoa o Polo Sul. Primeiro de forma independente, uma expedição independente. Mas depois o Bird faz disto profissão. E há uma série de voos, os seguintes, que são governamentais. E esta parte de voos governamentais a sobrevoar o Polo Sul, que depois são usados nos teóricos da conspiração, na ideia de que alguns nesses voos, eu não sabemos detalhes, mas acho que é mais ou menos nesta onda, de que alguns destes voos o governo norte-americano teria descoberto, em algumas versões da teoria da conspiração, teria descoberto tecnologia OVNI, escondida no Polo Sul. Noutras versões teriam descoberto tecnologia nazi. E depois não me digas que o Hitler escondeu-se no Polo Sul. Bom, eu não sei se há teorias de que os nazis esconderam no Polo Sul, mas eu descobri aqui um detalhe histórico, isto sim é facto histórico muito estranho e exótico, mas isto é facto histórico, é que os nazis na Segunda Guerra Mundial realmente abriram uma base aérea, uma operação aérea, uma base aérea, no que se chama a Terra de Mod, que na altura tinha sido reclamada pela Noruega. E os nazis estavam-se um bocado nas tintas para a Noruega ter reclamado a Terra de Mod.
E então os nazis criam uma fatia de território do Terceiro Reich, não é? Que eles autodeclaram parte do Terceiro Reich, não é? Em 1939, ou seja, esta ocupação nazi de uma parte da Antártida vai durar só durante a Segunda Guerra, não é? Começa em 39 e acaba em 45. E a terra que eles ocupam vão dar o nome de Schwabenland. Portanto, realmente esta Schwabenland, que foi território nazi durante toda a Segunda Guerra Mundial, alimenta depois estes mitos, não é? De que o governo americano, das duas uma, descobriu tecnologia OVNI no continente gelado, ou então descobriu tecnologia nazi. E como tu dizias, será que os nazis se esconderam na Antártida? Bom, os nazis esconderam-se na Argentina, que não é muito longe, e no Chile, portanto, realmente... É relativamente perto. É relativamente perto, não é? Agora, repara como todas estas narrativas, não é? De que há na Terra plana esta muralha gelada que dá a volta ao disco e que é este território místico no qual habitam ou vestígios OVNI, ou vestígios nazis, tecnologia escondida, que o governo americano sobrevoa nos anos 40 e 50, mas não revela o que é que encontrou, não é? Tudo isto alimenta o terraplanismo contemporâneo, não é? E esta suspeição em torno da Antártida, não é? Pois, no fundo, há a árvore genealógica da ideia. Sim, isto nem sequer é uma tentativa de fazer a árvore genealógica, é só algumas pistas, não é? Para vermos que estas lendas remontam pelo menos ao século XIX, não é? Sim, isto junto com uma suspeita geral em relação à academia que algumas pessoas têm, não é? Sim, em relação aos cientistas e em relação aos governos, não é? Portanto, esta conspiração implica cientistas que conspiram com os governos para esconder isto, não é? No fundo é um bocado a teoria da conspiração que está aqui. E companhias aéreas. Companhias aéreas, sim. E companhias espaciais também, não é? Nesta mesma linha, Gonçalo, o nosso próximo argumento... É que até o sistema de GPS... Quer dizer, ter um sistema de GPS a funcionar com uma terra plana seria algo que... seria algo impensável. Eu não sei como é que isso faz, sim, não é? Sim, como é que isso faz. Mas enfim, deixamos isso para os nossos ouvintes. Se houver algum ouvinte nosso terraplanista, esteja à vontade para nos enviar por e-mail os seus argumentos, que nós vamos responder com todo o respeito e consideração através do e-mail café.ciência.fe@gmail.com. Atenção, nós não estamos... nós estamos aqui... eles em que secção do globo estiverem. Sim, sejam eles em que secção do globo estiverem, em que parte do globo estiverem, estamos aqui para ouvir os vossos argumentos e vamos responder a eles sem troça e de forma muito rigorosa, porque estamos mesmo interessados em defender a verdade dos factos, não é? Estas coisas, estas coisas das verdades do mundo, Gonçalo, nós já falámos sobre isso várias vezes noutros episódios, tem que se descobrir e fazer cálculos, não é? Isto não é sentado de uma cadeira que nós dizemos que a Terra é uma plana ou é uma esfera, não é? Isto resolve-se com ciência e com matemática. Portanto, venham daí os argumentos e nós depois vamos responder a eles. Até tinhas pensado, Gonçalo, fazer um episódio especial só sobre contra-argumentos terraplanistas, ou fazermos isso? Sim. Ou então, com episódios de feedback, estejam à vontade, temos todo o gosto em... Se quiserem responder a estas nossas razões, não é? Uma a uma, com a perspectiva terraplanista, estejam à vontade, não é? E nós depois iremos interagir com essas respostas com todo o gosto. Sim, porque era um bocadinho a ideia aqui destes episódios, desta série. Era explicar estas coisas, como nós acho que já referimos no episódio passado, não é? Explicar estas coisas que nós damos por garantidas, que nos ensinaram, mas que muitas vezes nós não nos questionamos sobre elas, não é? Portanto, esta ideia, toda a gente sabe que a Terra é esférica, mas quantas pessoas é que sabem como é que se vê que a Terra é esférica, não é? A ideia é um bocadinho divulgar isto, sim, porque isto são coisas que já se sabem há muitos séculos, portanto as pessoas com muito menos tecnologia do que aquela que nós temos hoje conseguiam fazer isto e chegar a estas conclusões, e a ideia é um bocado partilhar isso, não é? Porque são coisas interessantes, eu acho mesmo que é interessante nós percebermos como é que se fazem como é que se chegam a estas conclusões sem tecnologia moderna, que é uma coisa fascinante, não é? Como é que as pessoas no passado eram tão brilhantes que conseguiam, com base em observações numa área relativamente pequena, chegar a conclusões tão extraordinárias. Claro. Acho que é espetacular. Próximo argumento, continuando aqui nesta onda da Antártida, nesta onda gelada. O próximo argumento nós não podemos verificar perto de nós, naturalmente, mas é um argumento que há décadas e décadas que se fazem viagens deste tipo, portanto, quem estiver a bordo de uma viagem dessas pode verificar isto, é que circunnavegar, dar a volta ao continente da Antártida, num modelo de uma terra plana, não é, em que há esta muralha de gelo toda à volta, demoraria 6,25 vezes mais do que dar a volta, por exemplo, ao Círculo Polar Ártico. Portanto, percorrer o Círculo Polar Antártico... A distância era 6,25 vezes maior, sim, não é? Ora bem, a distância, sim, o tempo depende da velocidade da navegação. Porque lá em baixo podes ir de barco, e cá em cima tens continentes pelo meio que atrapalha um bocado a viagem.
Portanto, é? no fundo, Pelo menos se quiseres fazer de forma contínua. Se a Terra fosse plana, não é? Esta volta antártica, qualquer volta antártica, teria que ser sempre muito mais longa do que uma volta correspondente ártica. Não é? Sim, pelo menos assumindo o mesmo modelo que estávamos a falar há pouco. Sim, assumindo o modelo cujo vídeo colocámos na pasta partilhada. Eu acho que há vários modelos terraplanistas. Nós estamos aqui a comentar o mais comum, o mais popular, mas também não queremos ser aqui imprecisos. Há vários modelos, por exemplo. Eu acho que um dos modelos, um dos mais exóticos, também mais sofisticados, Gonçalo, é quem diz que a Terra é plana até perder de vista. É um plano infinito, não é? Também há esse tipo de modelo. Mas estamos aqui a criticar o modelo mais comum, que é o modelo no qual a Terra é um disco finito e fechado que termina numa muralha de gelo. E aí, portanto, mas sabes que por acaso estava agora aqui a pensar uma coisa interessante. Era que se a Terra fosse um plano infinito com uma densidade de massa constante, o campo gravítico seria constante sempre, em todo o lado. Até, e não é. Ou seja, e não dependia da altura também. Pois, não dependia da altura. Portanto, Sim. seria um valor constante. É o que acontece quando aplicas... Isto é um exercício que os alunos de eletromagnetismo conhecem bem, não é? Que é aplicar a lei de Gauss a um plano infinito com uma carga constante. Se fizermos isto para a gravidade, as contas são exatamente iguais, não é? Dá exatamente a mesma coisa. Portanto, a consequência é que um plano infinito com uma distribuição, com uma densidade de massa uniforme, geraria um plano... geraria uma força gravítica constante, não dependente da altura. E isso, de facto, seria uma consequência interessante. Eu reboco aqui do teu comentário de físico, não é? Que é sempre bem-vindo. Eu juntaria mais um detalhe. E nós já comentámos também esta diferença, julgo eu, na série Galileu, penso que falámos nisso pelo menos um par de vezes, pelo menos, a diferença que há entre cinemática e dinâmica, não é? Não vale de nada tentar atacar o modelo da Terra esférica com o modelo plano, apenas argumentando cinematicamente com trocas de coordenadas e com modelos que são simétricos ou que são equivalentes, melhor dizendo, são modelos equivalentes do ponto de vista cinemático. Não basta isso. É que em física nós também temos a dinâmica, ou seja, por vezes, quando a pessoa faz uma troca de coordenadas, pode ficar contente a pensar, mas eu consigo representar isto trocando para um disco, ou para um plano, com alguns pressupostos, não é? Um Sol mais pequeno, um Sol que sobe e desce ali por cima da Terra a poucos quilómetros de altura. Isso são jogos cinemáticos, mas não esquecer que depois é preciso encontrar uma física, uma dinâmica, não é? Forças e acelerações, em que isso depois bata certo com a cinemática nova que se acabou de propor, não é? Isto é um bocado mais complicado do que só brincar nós já vimos... com coordenadas, não é? E mesmo aí nós já vimos que havia o problema da duração do dia, não é? Não é... Sim, mesmo assim claro, a cinemática não é trigo limpo, mas supondo que a pessoa consegue uma equivalência cinemática em alguns dos argumentos terraplanistas, depois é preciso explicar fisicamente isso. O que é explicar fisicamente? É explicar o jogo de forças e de massas, dar uma explicação dinâmica a esse novo modelo. Não basta apenas trocar de coordenadas, não é? Sim, muito bem. Sim. Estás farto de podcasts chatos e que te adormecem? Então prepara-te, porque estamos a preparar a melhor mistura de ciência e fé. Subscreve agora e deixa para trás os teus problemas de café. E não se esqueçam de pôr gosto e partilhar. Não parecia o George Clooney, pois não? Próximo argumento, Gonçalo. Exato. O próximo argumento é parecido com este, não é? Tem a ver com a duração dos voos intercontinentais, não é? Quando se fazem voos grandes de avião, não é? E aqui há um teste que se pode tentar fazer, não é? É que se seguíssemos este modelo da Terra plana com a Antártida num círculo à volta e com o Polo Norte no centro, não é? Seria de esperar que os voos entre terras distantes no Polo Sul demorariam muito mais tempo do que entre terras com a mesma distância em termos de latitude e longitude no hemisfério norte, não é? Ou seja, Gonçalo, trocado por mim, o que estás a dizer é: neste modelo de Terra plana há uma assimetria enorme, total, não é? Entre o Polo Norte e o Polo Sul. Portanto, nos tempos de voo entre, por exemplo, duas terras que estejam com uma diferença de longitude de, sei lá, de 45 graus. Não é? Sim, ou mais, não é? Ou mais, não é? Sim, por exemplo, 45 graus no hemisfério norte ou 45 graus no hemisfério sul,
teriam um tempo de viagem completamente diferente, não é? Muito, muito maior. Muito E maior, agora, Gonçalo, dependendo temos aqui também um... da latitude. Agora temos aqui um desafio que se pode fazer em casa. A pessoa pode estar em casa, diligentemente, usando aqueles sites de voos com informação pública, e a pessoa pode diligentemente tomar nota das horas de descolagem e de aterragem de voos, por exemplo, entre a América do Sul e o norte da Ásia, ou vice-versa, ou entre o norte da América e o sul da Oceania, por exemplo. Vejam voos que atravessam o norte e sul e vejam os tempos de descolagem e de aterragem. E façam isto várias vezes, ponham numa folha de Excel, façam esta conta. E reparem o que é que vai acontecer. Para justificar este tipo de voos no modelo de terra plana, seria preciso supor que estas companhias de viagens, estes aviões, estão ou a viajar muito mais depressa ou muito mais devagar, de forma relativa, o que é economicamente muito absurdo e, mais do que economicamente, em termos de engenharia, muito desafiante, porque os depósitos de combustível nos aviões têm sensivelmente os mesmos tamanhos para a mesma gama de avião, não é? E reparem bem a complexidade da explicação em que têm que entrar para explicar porque é que há um voo que faz a mesma viagem, vamos imaginar, em metade do tempo, não é? Esse voo teria que estar a queimar combustível e teria que, se calhar, não sei, ter um depósito muitíssimo maior, não é? Para fazer uma distância. E teria que andar a uma velocidade Louca, sim. Às vezes acho que até pode ser que dê supersónica. Nós aqui não fizemos contas. Pois não fiz as contas ao certo, mas se percorre uma distância muito maior no mesmo tempo... Ou seja, de forma artificial, nós estamos a dizer é que de forma artificial as companhias aéreas teriam que alinhar na conspiração para levar os passageiros num tempo muito mais rápido, por exemplo, da cidade do Cabo até, vamos imaginar, uma cidade no Alasca, não é? Teriam que carburar muito mais combustível para manter os passageiros enganados, não é? Em torno das distâncias, porque são distâncias de muitas horas de diferença, não é? Comparadas com outras distâncias em que, como tu dizias, Gonçalo, sim, não se muda muito na altitude. Eles não podiam dar por nada, não é? Sim, e o passageiro não pode dar por nada, não é? Não pode dar por nada. Pois, não pode haver nenhum piloto a dar com a língua nos dentes. Certo. Enfim, é complicado, é um argumento complicado de muito complicado. sustentar, não é? Por exemplo, tu podes também ir à janela, Gonçalo, num voo desses, e também podes desconfiar da velocidade em que atravessas os oceanos, por exemplo, não é? Quer dizer, se fores com atenção, não é? Tu até consegues apanhar tu essa conspiração. Por exemplo, eu não sei se já fizeste isso, mas eu às vezes faço uma experiência. Quando estou lá em cima, já com a altitude máxima e já permitem usar aparelhos eletrónicos, o que eu faço é, sem ligar a rede móvel de dados, não faço isso, mas ligo o GPS. Aliás, o GPS no telefone está sempre a trabalhar. E se tu fores à janela, tu podes colocar uma daquelas aplicações que usam o sensor de GPS do telemóvel. Experimentem fazer isso. A alta altitude, junto à janela, conseguem apanhar as coordenadas GPS. E façam uma experiência, façam este tipo de experiências, não é? De perceber, junto à janela, usando o GPS e usando a vossa observação do tempo que demora a atravessar um continente ou atravessar um oceano, vejam se isto faz sentido, não é? Se fizerem um voo desses, de norte para sul, sul para norte, um voo longo, intercontinental, vão ver que é absurdo acharmos que há aviões que vão ao dobro da velocidade do que outros só para manter esta conspiração, dizem eles, da Terra esférica. Quer dizer, é completamente ad hoc, não é? Uma coisa completamente absurda. Então, o nosso último argumento, Gonçalo, é um argumento muito antigo. É um argumento... Na realidade, são 2 em 1, não é? Na realidade, é um argumento antigo que, quando se conheceu uma física nova, passou a ser... continua a aplicar-se, não é? Sim, este argumento é verdade. Este argumento continua válido, mas agora com a gravidade newtoniana e einsteiniana, não é? Mas é um argumento muito antigo que remonta a Aristóteles. Na primeira parte deste episódio, nós começámos com um argumento muito antigo, mas que era um argumento geométrico, que era um argumento baseado na medição das sombras, não é? Feito por Aristóteles. Agora vamos usar um argumento diferente. Este argumento diferente é um argumento que não é geométrico, nem é matemático, é um argumento, diríamos, filosófico. Hoje em dia podemos dizer um argumento físico, não é? Mas na altura de Aristóteles ele chamava-lhe um argumento filosófico. E o que é que o Aristóteles explica? Ele explica que as partículas de massa, ele diria as partículas térreas, não é? Porque em Aristóteles estamos a falar de uma física de 4 elementos, não é? Terra, água, ar e fogo, em que os elementos térreos... E eles têm... eles têm o seu lugar no universo, não é? Portanto, segundo Aristóteles, a Terra fica em baixo de tudo, não é? Tende a ir para o centro do universo. Certo. Depois temos a água, depois o ar e depois o fogo, não é? Sim. E as coisas, conforme têm mais quantidade de um desses elementos ou do outro, não é? Vão tender a deslocar-se para a sua posição natural no universo. E é muito importante dizer isso, Gonçalo. A proporção deles, porque há a tentação de infantilizar este modelo. Este modelo não tem nada de infantil. E para Aristóteles e para os seus contemporâneos, e para grande parte dos medievais, o que estamos a dizer é que é difícil ter terra pura, ou água pura, ou ar puro.
ou fogo puro. Há sempre misturas, não é? Sobretudo nas fronteiras, não é? E, portanto, Sim, se houver... é um modelo que faz imenso sentido. Ele faz imenso... Ou seja, não está correto, mas durante muito tempo e com as observações que se faziam, ele explicava de forma que fazia sentido as observações que as pessoas faziam, não é? Portanto, se houver uma mistura em que haja, sobretudo terra, mas mesmo com um pouco de água, imaginemos um bocado de terra umedecida, argila, por exemplo, esse corpo vai procurar o espaço natural da terra. Porquê? Porque ele tem sobretudo terra. Mesmo que tenha um bocado de água ou umas bolhas de ar no meio da argila, ele vai procurar juntar-se a elementos parecidos com ele no seu local natural, ou seja, vão convergir para o centro do universo. Sim, e quando for terra, a terra vai mesmo para o centro do universo. Se for terra pura, não é? No limite teórico do elemento puramente térreo, ele vai para o centro do universo, não é? Vai para o umbigo do universo, que é o centro do nosso planeta, nesta física aristotélica. Então vamos aqui citar uma citação clássica de Aristóteles, Gonçalo, em defesa de que a Terra é uma esfera. E encontramos esta citação onde? Encontramos num livro muito importante de Aristóteles, o livro Sobre o Céu. Este livro está traduzido para português. E vamos ao livro 2, capítulo 14. Então vamos aqui ouvir um excerto de Aristóteles. A forma da Terra é necessariamente esférica, diz ele, pois cada parte tende naturalmente para o centro como para um ponto comum. De modo que, por compressão e convergência das partes que se encontram em direções opostas, surge uma figura esférica. Fim de citação. Portanto, isto mostra claramente, fundo, não é? Mostra claramente este argumento de Aristóteles, não é? De que a Terra é esférica. É interessantíssimo como ele já tem esta intuição, não é? Sim. Como o elemento Terra quer ir todo para o centro do universo, a forma mais simples do elemento Terra estar o mais próximo possível do centro do universo é formar uma esfera. Não é? Que é engraçado, porque é que ele diz, portanto, se tiveres montes e vales e não sei o quê, se tiveres grandes perturbações, elas vão ter tendência a aplanar, não é? A planar localmente, não é? Vão ter tendência a criar uma deformação até que se forme até que o corpo no geral forme uma forma esférica para que a Terra toda esteja o mais próximo possível do centro. Repara que se a Terra fosse um disco, haveria pedaços de Terra que estavam muito mais longe do centro do universo nesta ótica aristotélica do que estando a Terra do que sendo a Terra uma esfera, não é? Em que é possível ter o máximo possível de matéria com o elemento Terra junto do centro do universo. Ou seja, Gonçalo está a dizer é que, à luz da física de Aristóteles, a Terra plana é fisicamente absurda. Sim. À luz da física de Aristóteles, que durou desde antes de Cristo, não é? Até o século XVII. Até o século XVII. Até Galileu, até à geração de Galileu, praticamente. Sim. E depois com Newton. Então, quer dizer, começou-se a questionar e começou a haver ali uma transição, não é? A partir do momento em que temos a física de Newton, pronto, não é? Agora, Gonçalo, temos uma física coerente que explica muito mais coisas do que a física de Aristóteles. A física de Newton e depois mais tarde Einstein, não é? Vai substituir a teoria das posições naturais dos corpos e da Terra, água e fogo. Vai substituí-la, mas não vai eliminar o facto desta convergência para um centro que dá origem a uma esfera, não é? Isso vai continuar a ser válido. É engraçado. Sim, é muito engraçado porque este argumento que o Aristóteles usava continua o mesmo raciocínio, basicamente, só que agora já não é o centro do universo, não é? Agora é o centro do corpo, não é? O mesmo raciocínio continua a ser válido para quando passamos para a física de Newton ou para a física de Einstein, não é? A tendência dos objetos quando tomam uma certa dimensão, é tornarem-se mais esféricos. As estrelas, por exemplo, são mais esféricas do que os planetas. Os planetas são mais esféricos do que os asteroides. Os asteroides, há ali um nível abaixo do qual já é complicado, não é? Já é difícil. Mas o que é que acontece? Assim que um corpo tem massa suficiente para que o peso a atração gravítica dele próprio sobre as suas camadas mais externas seja suficiente para partir ou deformar o material, a partir desse limite, os corpos tendem a ter todos uma forma esférica. Aproximadamente esférica. Depois, não tem que ser aproximadamente, uma esfera perfeita, porque depois... Claro. Exato, porque depois com a rotação e assim a forma de equilíbrio e outros é ligeiramente fenómenos, não é? As erupções vulcânicas, a erosão do vento, a erosão do mar. Sim, depois temos as montanhas, etc. Claro. Mas repara, é uma coisa interessante. Se tu olhares, por exemplo, o maior monte em Marte é muito maior do que o maior monte na Terra. E porquê? Porque a Terra é muito maior que Marte e, portanto, tem mais gravidade que consegue deformar
rugosidades na superfície, de maneira a formar mais uma esfera. Enquanto Marte não tem uma gravidade tão forte, não consegue tão bem assumir esta forma. Esta forma mais esférica. Quando tu olhas para objetos mais pequenos, gradualmente vais vendo que eles são menos esféricos e começam a ter forma mais de pedras, não é? Pedras normais, do que quando olhas para Gonçalo, planetas isso maiores. vê-se muito com aqueles satélites mais pequenos, com os asteroides, não é? Vê-se claramente que a forma é muito mais irregular, não é? Sim, ou uma pedra que tu arranjas à beira do caminho, não é? Certo. Quer dizer, as pedras que nós arranjamos à beira do caminho, consegues poli-las para ficar uma esfera, mas naturalmente muitas delas têm formas irregulares, não é? Não têm obrigatoriamente forma esférica. Mas quando tu vais para corpos acima de uma certa massa, quando começam a ter gravidade suficiente para causar esta deformação, eles vão se tentar organizar de forma a que a matéria esteja o mais concentrada possível em torno do centro do objeto, e a forma que permite que isso aconteça é a forma esférica. É um argumento interessantíssimo que já vem de Aristóteles e que a física nova de Newton e de Einstein continua a poder utilizar o mesmo raciocínio, embora agora já não seja como obviamente a dizer há pouco, o centro do universo. Agora exato. Agora vamos dar um salto. É interessante como é que isto já aqui estava. Vamos agora dar um salto de mais de 1000 anos em direção à Idade Média, para vermos como a redescoberta da obra de Aristóteles foi recebida pelos cristãos medievais. E vamos aqui basear-nos, talvez o mais importante teólogo da Idade Média, São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino escreve vários comentários a várias obras de Aristóteles. Vamos agora citar do comentário de São Tomás de Aquino ao livro do Céu, de Aristóteles, e vamos citar o livro 2, não é, de São Tomás de Aquino, a comentar estes argumentos de Aristóteles. O De Cella, que foi o mesmo que citámos há pouco. Sim, foi mesmo. Agora o que vamos ver é São Tomás de Aquino a comentar Aristóteles sobre este tema da Terra esférica. E vamos ver que São Tomás de Aquino conhece muito bem 2 argumentos físicos para a Terra ser uma esfera e 3 argumentos matemáticos para a Terra ser uma esfera. E depois vamos ver no final que ele até estima o tamanho da Terra. Ou melhor, mostra conhecimento das estimativas do tamanho da esfera, que já eram antigas, já vinham dos gregos. Aqui os argumentos físicos são estes, como que dissemos agora de Aristóteles, não é? Que se pode aplicar também a Newton e assim. E os argumentos matemáticos serão mais os argumentos que estivemos a falar no início de Aristóteles. Sim. As sombras de uma vara. É isso mesmo. Agora vamos então no fundo dar... São observações diretas, não é? Ou seja, eu até acho que para a época a observação direta através das sombras e assim é muito mais convincente do que o argumento físico. Sim, não é? Aliás, certo. O modelo físico que tu desenvolves tem que explicar aquilo que tu observas diretamente e não o contrário, não é? É isso mesmo. Então, para darmos aqui aos nossos ouvintes um bocado um cheirinho medieval, de como é que São Tomás de Aquino comentava estas ideias científicas de Aristóteles, vamos então dar a palavra a São Tomás de Aquino. Estamos na lição 27 do livro 2, do comentário sobre o céu, a obra sobre o céu de Aristóteles. E vamos ouvir então os primeiros 2 argumentos que são físicos. Então, São Tomás de Aquino diz: primeiro, Aristóteles prova que a Terra é esférica com argumentos naturais, hoje diríamos físicos, não é, Gonçalo? Que são tomados a partir do movimento. Segundo, com argumentos matemáticos e astrológicos que são tomados a partir do que aparece aos sentidos. Tem aquela diferença entre os físicos e os matemáticos. Então, primeiro argumento Estamos físico. agora mesmo a comentar. Sim, primeiro argumento físico. Aristóteles argumenta então, primeiro, que é necessário que a Terra tenha uma figura esférica, porque cada uma das suas partes tem gravidade em direção ao centro. Ou seja, cada parte é naturalmente movida pela sua gravidade em direção ao centro. Aqui também é importante considerar, em relação ao movimento das partes da Terra, diz ele, que a parte maior empurra a menor até que a maior parte atinja ao centro. A razão para isso é que a maior parte da Terra tem maior gravidade e, consequentemente, maior força para se mover em direção ao centro. E sempre a força menor é vencida pela maior. E continua São Tomás de Aquino. Por isso não é possível que, com as partes da Terra movendo-se em direção ao centro, alguma parte da Terra inche ou flutue, de modo que uma parte da Terra se eleve sobre outra, como acontece com o mar quando há ondas. Mas é necessário que, já que todas as partes da Terra tendem em direção ao centro, as partes superiores da Terra comprimam os inferiores. E uma cede à outra até que cheguem ao centro. Portanto, há aqui um processo gradual, Gonçalo, diríamos hoje, em que a gravidade vai aglutinando os objetos mais pesados em torno do centro. Termina assim São Tomás de Aquino. Quando a gravidade tem força suficiente para deformar o objeto. Não é? É isso que mesmo. Estamos a falar agora mesmo. Então, isto é uma visão mais newtoniana, não é? Mas
Então termina aqui. Mas pode-se aplicar o mesmo raciocínio. Termina, e repara como esta frase final de São Tomás de Aquino é perfeita para isto, diz ele. É assim necessário que, com as partes da Terra comprimidas igualmente em todas as direções em direção ao centro, a Terra tenha uma figura esférica. Repara como isto hoje em dia poderia ser dito numa aula de gravidade newtoniana ou einsteiniana, não é? Em relação a um corpo, não é? Aqui era dito em relação ao universo todo geocêntrico. Mas em relação a um corpo maciço, era a visão da física aristotélica. Claro. Que já falámos noutros episódios. Portanto, primeiro argumento físico está comentado. Vamos agora ao segundo argumento físico. E este, Gonçalo, é interessante porque este tem um bocadinho a ver com... É um argumento físico, é um bocadinho uma variante do anterior, mas tem aqui um sabor geométrico. Vamos então ouvir. Aristóteles diz que todos os corpos pesados, independentemente da direção do céu de onde se movam, são levados à Terra em ângulos semelhantes, ou seja, em ângulos retos, formados pela linha reta pela qual o corpo pesado se move com a linha tangente à Terra. Os corpos pesados não são levados à Terra de acordo com linhas paralelas. Isto é consistente com a Terra sendo uma esfera natural, pois os corpos pesados têm uma inclinação semelhante em direção ao centro da Terra, independentemente da direção do céu de onde são lançados. Assim, a adição de massa à Terra ocorre de forma uniforme e igual em todas as direções, o que resulta numa forma esférica. Portanto, estamos aqui a dizer, Gonçalo, é que este movimento dos corpos térreos em direção ao centro não é por linhas paralelas, é por linhas que têm um centro comum, é por linhas concêntricas, não é? Exato. Portanto, diz a São Tomás de Aquino, diz a Terra deve ser ou naturalmente esférica ou então tender a ser esférica. São Tomás de Aquino aqui está a citar ipsis verbis Aristóteles. Ok. Eu tenho alguma dificuldade em distinguir este argumento do anterior. Eu acho que aqui a diferença, Gonçalo, tem só a ver com os ângulos. O que ele está a dizer é que, geometricamente, nós podemos constatar que estes corpos térreos não se deslocam para o centro paralelamente, deslocam-se para o centro concentricamente. É uma pequena variante do anterior. Sim, mas ou seja, assume um bocado... assume primeiro, sim. Assume o primeiro argumento. Assume um bocado que a Terra é esférica e a partir daí diz que os objetos caem na vertical em direção ao centro do universo. Bom, mas quer dizer, se tu estiveres nesta visão física em que a Terra cai para o centro, os objetos que têm componente, os corpos pesados que têm componente Terra caem para o centro do universo, e se a tua teoria é que eles caem em linha reta em direção a esse centro, então sim, ou seja, aí faz sentido. Na primeira parte estamos mais a falar da deformação e aqui estamos mais a falar da direção em que as coisas caem e que tende que não é paralela, a uniformizar. E que é concêntrica, e essa direção uniformiza a esfera, certo? Faz sim, parte da explicação. Tende a uniformizar a esfera, ou seja, um lado é as coisas a caírem, o outro é a deformação. Eu diria que a causa é a mesma, não é? Portanto, a causa é a mesma. Em termos de física, acaba por ser um bocadinho difícil de separar estas duas, separarem argumentos separados, mas é pronto, assim, mas na lógica, mas repara que na lógica da filosofia aristotélica faz sentido separá-los, porque um tem a ver com o movimento para a sua posição natural tout court, só como ele próprio postula na sua física aristotélica, o outro tem a ver com a geometria que segue esse movimento. É ligeiramente diferente, porque a geometria é que te vai dar a explicação causal, por não ser linhas paralelas, mas sim concêntricas, para o resultado ser uma esfera teoricamente perfeita. Depois, São Tomás de Aquino, nós não vamos ler, ele depois também comenta que há irregularidades e que isso não fere os argumentos que acabamos de se referir, não é? Mas há uma razão pela qual, causalmente, ela é ligeiramente diferente da primeira, porque tem a ver com o facto de que estas linhas de força aristotélica, diríamos assim, são concêntricas e não são paralelas. E, portanto, na lógica lá deles, não é? Na lógica da física aristotélica, é uma explicação causal que não é igual. É parecida, mas não é igual. Bom, depois o São Tomás de Aquino também comenta que a Terra tem uma superfície irregular, mas que isso é apenas acidental. Essa regularidade é apenas acidental, é apenas superficial. Mas agora queríamos citar aqui os próximos argumentos. Os argumentos matemáticos, são matemáticos, não é? É isso mesmo. Então, vamos aqui ao primeiro argumento, que está na lição 28, também sempre no livro 2, para quem quiser procurar, lição 28. E este argumento é pela sombra que a Terra provoca na Lua.
Sim, e repara, nós já comentámos, estes primeiros nós já comentámos quando falámos da gravidade, agora este da sombra da Terra na Lua nós também já comentámos, não é? Nós só queremos é dar-vos este sabor medieval, para mostrar, mais uma vez, que a Idade Média não é a Idade das Trevas, coisa nenhuma, é uma idade luminosa, do ponto de vista da relação do ser humano com o conhecimento científico, e vamos ver como é que o grande teólogo da cristandade medieval está a par deste tipo de argumentos científicos, não é? Neste caso, argumentos matemáticos. Então, citando, se a Terra não fosse esférica, a sombra projetada durante um eclipse lunar não teria sempre uma forma circular. Observamos que sempre, quando a Lua é eclipsada, a sombra que aparece na Lua é delimitada por uma linha circular. O eclipse lunar ocorre quando a Lua entra na sombra da Terra, o que indica que a sombra da Terra é redonda. Isso mostra que a Terra que causa essa sombra é esférica, pois somente um corpo esférico pode sempre projetar uma sombra circular. Em qualquer... Que engraçado. É muito interessante isto, não é? É muito interessante. Em qualquer caso, dado que a Terra é esférica, a sua sombra corta a Lua numa linha circular. Portanto, isto é um argumento geométrico, diríamos nós. Exato. Ainda há aqui um detalhe interessante para os puristas, que eu vou ler só para satisfazer aqui os nossos ouvintes mais puristas. Diz São Tomás de Aquino: alguém poderia argumentar que essa linha circular, não é, que essa sombra, não é devida à Terra ser esférica, mas sim é devida à forma circular da Lua. Ora, para responder a isto, para refutar a isto, Aristóteles acrescenta, diz São Tomás de Aquino, que durante o crescimento e a diminuição da Lua, que ocorrem mensalmente, a linha que divide a Lua assume todas as formas possíveis. Às vezes é uma linha reta. Quando a Lua é dividida ao meio, não é? Isto é, no fundo, no meio do... que não é nem minguante nem crescente, é ali no meio, não é? Às vezes é uma linha curva, formando uma secção circular ou arqueada, e outras vezes é côncava. Isto ocorre devido à posição da Lua em relação ao Sol. No entanto, durante os eclipses, a linha que divide a Lua é sempre curva, ou seja, circular. Portanto, a Lua é eclipsada pela interposição da Terra, e é a esfericidade da Terra que causa a forma circular da divisão da Lua durante os eclipses. Portanto, ele está a distinguir claramente que nos eclipses a sombra é sempre curvilínea, enquanto que nas fases lunares, normalmente durante a noite, não está a haver eclipse, essa linha já tem todo tipo de formas, não é? Até é uma linha reta quando estamos ali no 7º dia do ciclo, no 20º dia do ciclo, não é? Sim, porque uma coisa é a sombra na Lua pelo facto de uma parte dela estar tapada pela outra parte. Claro. Outra coisa é a sombra na Lua por causa da sombra projetada pela Terra. Terra, que é isso que São Tomás de Aquino mostra um conhecimento claro de Aristóteles, não é? Um conhecimento claro de que este argumento não colhe, este argumento não é válido, não é? A sombra tem que ser da Terra e não causada pela própria da Lua. Segundo argumento. Exato. Segundo argumento, que é o argumento das estrelas e das constelações, que também já falámos sobre ele quando falámos da posição da estrela polar e assim. Neste tema. Citando. A segunda prova baseia-se na aparência das estrelas. Aristóteles afirma que a diversidade na aparência das estrelas mostra que a Terra não é apenas redonda, mas também pequena em comparação com os corpos celestes. Se nos movermos um pouco para o sul e para o norte, o nosso horizonte muda claramente. Isto é evidente em dois aspectos. Primeiro, quanto ao polo do horizonte, que é o ponto no céu diretamente acima de nós. Esse ponto muda visivelmente com uma pequena mudança de posição, como se pode observar pelas estrelas fixas. Aqui, Gonçalo, vamos recordar que tu referiste o exemplo da estrela polar. Exato. Pois estrelas diferentes... É mais simples de fazer estas observações porque está sempre no mesmo sítio. Pois estrelas diferentes aparecem diretamente acima de nós com uma pequena mudança de posição. Segundo, a diferença no horizonte é evidente pela diferença na porção do céu que é visível. E se manifesta porque, ao mover-se para o norte ou para o sul, diferentes estrelas se tornam visíveis. Para aqueles que vivem numa esfera, o polo norte eleva-se acima do horizonte. E para todas as estrelas que estão a uma distância menor que essa elevação do polo, estão sempre visíveis, enquanto que as estrelas a uma distância equivalente do outro polo estão sempre ocultas. Bom, a escrita é um bocadinho rebuscada, Gonçalo, mas o que estamos aqui a dizer é que há constelações que se veem no hemisfério que não se veem no outro, não é? É o que ele está aqui a dizer, Exato, basicamente. Exatamente. Há aqui um detalhe interessante que eu achei que era agir partilhar aqui com os nossos ouvintes. Como Aristóteles afirma, a curvatura da Terra não é muito grande. Se fosse de grande magnitude, um globo gigantesco, não é? A diferença na aparência das estrelas não mudaria tão rapidamente com uma pequena distância. Portanto, diz ele, não é incrível, portanto não é impossível de acreditar, que com base na semelhança e proximidade, portanto com o movimento de uma pessoa sobre este globo, que o extremo ocidental do mundo,
ao redor das colunas de Hércules, não é? Isto são aqueles pontos mesmo à boca do mar Mediterrâneo, não é? Entre o Mediterrâneo e o Oceano Atlântico. No Estreito de Gibraltar. Sim. Ele diz, esta parte é interessantíssima, Gonçalo. Ele diz, não é incrível supor que o extremo ocidental do mundo, não é? Que para São Tomás de Aquino é as colunas de Hércules, não é? O fim da Europa, está ligado ao extremo oriental, próximo do Mar Índico, formando um único oceano que conecta esses lugares. Isto é extraordinário. São Tomás de Aquino está a dizer, no século XIII, ele está a dizer que não é incrível de forma nenhuma, ou seja, que é credível supor que há uma ligação por mar entre as colunas de Hércules e o Mar Índico. Isto é extraordinário. E se não existisse o continente americano, Sim. dava para ir a direito, não é? Certo? Sim, exatamente, em linha reta. Né? Neste caso, tens que ir até ao hemisfério sul para poder navegar sempre no mar, né? Para chegar ao Índico. Mas podes chegar ao Índico. E repara que é precisamente isto, não é? Que o Cristóvão Colombo vai tentar fazer alguns séculos Eu depois. acho Não é? isto extraordinário, não é? Porque no fundo isto mostra que São Tomás de Aquino está a intuir as consequências da esfera. Mais do que isso, ele está a concordar com Aristóteles em relação a que a Terra não é muito grande. A curvatura não é assim tão grande como isso. E ele conclui isso pela observação das constelações, o que é incrível, não é? E disso conclui que não é absurdo supor que há uma ligação por mar entre as colunas de Hércules, não é? Entre o começo do Oceano Atlântico e o Mar Índico. Extraordinário. Bom, terceiro argumento matemático. E este é o... Não ser absurdo supor, não diz que ele acredita que é tudo mar até lá. Claro. Ou seja, Ele está aqui com uma eles não intuição. sabem, não é? Ele está com uma intuição muito boa, não é? Mas há uma intuição extraordinária. Uma intuição extraordinária. Sim. Terceiro argumento astronómico, terceiro e último. São Tomás de Aquino comenta as estimativas do perímetro da Terra que foram feitas pelos astrónomos antigos. Então vamos citá-lo. A terceira prova baseia-se na medida da Terra. Aristóteles menciona que os matemáticos que tentaram calcular a circunferência da Terra afirmaram que ela mede 400 mil estádios. Um estádio é a oitava parte de uma milha. A oitava parte do número mencionado é 50 mil. Portanto, o que ele está a dizer é que a oitava parte de 400 mil estádios é 50 mil estádios. Portanto, a circunferência da Terra seria de 50 mil milhas. Está aqui a fazer um bocado de trocas entre milhas e estádios que interessa pouco. Agora, o que é interessante é o que ele diz a seguir. Ele diz que, contudo, segundo a consideração mais precisa dos astrónomos modernos para São Tomás de Aquino, Gonçalo, são os medievais, obviamente, não é? São os árabes. Exato, até século XII, não é? Sim, exatamente. Ele diz, segundo a consideração mais precisa dos astrónomos modernos, isso é o nosso teólogo a fazer referência à ciência da época, que ele fazia isto frequentemente. A circunferência da Terra é muito menor. Ele é muito menor do que a estimativa que tinha sido feita na Antiguidade, em Aristóteles. Ele aqui vai buscar um persa contemporâneo dele, vai buscar o Alfragano. Já agora Alfragano é o Alfargani, o persa, da altura da Idade Média. E, portanto, o Alfragano estima 18 milhas de estádios, ou seja, cerca de 180 mil estádios. Ou seja, ele está aqui a dizer que os persas concordam com Simplício, que é um comentador de Aristóteles ali em torno do século IV, julgo eu, depois de Cristo. Que deu mais tarde nome a uma personagem que nós já comentámos no episódio do Galileu, não é? É o Simplício. Vem daqui, vem deste Simplício. O aristotélico lentinho, não é? Sim. E, para no fundo, o que é que está aqui a fazer São Tomás de Aquino? Está a comparar estimativas de Aristóteles, estimativas de Simplício, estimativas de Alfragano. Aristóteles, mais de 1000 anos no passado, Simplício, cerca de 800 anos no passado, mais coisa menos coisa, e Alfragano, da época dele. Reparem aqui a sofisticação aqui do nosso teólogo, não é? E ele faz aqui vários cálculos, não é? E ele chega a uma estimativa, sempre de que a Terra é esférica, chega aqui uma estimativa de que 1 grau na esfera celeste corresponde a 500 estádios. Ele multiplica 500 estádios, 1 grau, portanto, por 360 graus, e São Tomás de Aquino estima que a Terra tem uma circunferência perimetral de 180 mil estádios. Vamos aqui usar outra vez o Estádio Olímpico, Gonçalo, para podermos comparar com a primeira parte do nosso episódio. Portanto, o Estádio Olímpico dos gregos era cerca de 166,4 metros, não é? Portanto, São Tomás de Aquino está a usar uma estimativa de Simplício, portanto, 180 mil estádios, e vai chegar, usando o Estádio Olímpico, vai chegar aqui a 31.752 quilómetros para o perímetro da Terra. Reparem que Eratóstenes estava muito melhor. Eratóstenes estimou, com os estádios olímpicos, estimou 44.100 km. Ou seja, no fundo, Simplício tem um erro de 20%, ou quase 21% de erro, enquanto que Eratóstenes tinha um erro muito menor, um erro de 10%. Mas reparem como São Tomás de Aquino, se ele segue Simplício, está dentro da ordem de grandeza, não é?
Sim, ou seja, qualquer uma destas estimativas é extraordinária. Não, claro, é extraordinário. Sim, estamos só a dizer que Aristóteles estava mais preciso que do se tinha na medição das distâncias Sim. e essas coisas assim. O simples facto deles conseguirem chegar a um número que esteja na ordem de grandeza já é Sim, no fundo incrível. aqui o método do Aristóteles deu um erro menor do que o método Simplício, mas eles estão todos dentro da ordem de grandeza. E depois eu também achei piada, Gonçalo, partilhar aqui que São Tomás de Aquino não se fica por aqui. São Tomás de Aquino não se fica apenas pelo tamanho da Terra. Ele aproveita a deixa para comentar outras ordens de grandeza. O que é que ele diz? Umas linhas mais abaixo, seguindo aqui nos comentários de São Tomás de Aquino, ele diz que os astrónomos provam, diz ele, que o Sol é cerca de 170 vezes maior do que a Terra. Ora, se nós fizermos a conta e usarmos aqui os estádios, agora vamos usar aqui os estádios de Simplício, que nem sequer é a melhor estimativa. Se nós fizermos 170 vezes os 180 mil estádios da Terra, segundo Simplício, nós vamos chegar a 30 milhões e 600 mil estádios para o perímetro solar. Agora reparem, vamos usar aquela medida do estádio olímpico só para simplificar, não é? Simplício, em quilómetros, Simplício, diz São Tomás de Aquino, e agora convertemos para quilómetros aqui usando a medida do estádio grego, não é? No método Simplício, isto daria um perímetro do Sol de cerca de 5,4 milhões de quilómetros. E o perímetro solar, Gonçalo, qual é que é hoje em dia? Não é que nós sabemos que com a nossa tecnologia avançada, o perímetro solar é de 4,3 milhões de quilómetros. Ou seja, há aqui um erro do Simplício a estimar, e São Tomás de Aquino a fazer a conta com ele, não é? A estimar o perímetro solar, um erro de 23% apenas no perímetro do Sol. Portanto, no fundo, em resumo, trocado por miúdos, os nossos medievais e os nossos gregos estavam na ordem de grandeza. Quer o tamanho da Terra, não é, Gonçalo? Quer o tamanho do Sol, que é incrível, que é absolutamente incrível. Sim, e agora a pergunta, que vai ficar para outro episódio, não é? É como é que eles chegaram a esta conclusão que o Sol é 170 vezes maior do que a Terra. Olha, nunca fiz esse trabalho de casa, fica trabalho de casa para nós fazermos e fazermos aqui. Fica para outro episódio de como sabemos nota. isto, porque é outro dos pontos extraordinários. Sim, nós também temos, é verdade, Aqui, tu lembraste bem, nós também temos na nossa lista de ideias a vontade de responder à pergunta como é que sabemos o tamanho do sistema solar. Portanto, aqui está. Sim, como é que sabemos estas distâncias, não é? Sim, que está uma ótima ideia para quando nós fizermos o como sabemos isso, dedicado a esse tema. Spoiler alert, não é? Vai haver mais trigonometria à mistura. Exatamente. Porque isto é quase tudo com semelhança de triângulos, pá. E é impressionante como é que uma coisa tão simples pode ser uma ferramenta tão poderosa na medição da realidade, pá. É absolutamente extraordinário. Bem, Bernardo, isto foi o primeiro episódio de Como Sabemos Isto, não é? Que acabou por ter duas partes neste tema de como é que sabemos que a Terra é esférica. Certo. Portanto, isto é uma nova série que nós estamos a começar agora e que queremos começar, e temos algumas ideias para temas para incluir aqui. E mandem-nos as vossas ideias, não é? E pronto, surgiram ideias e também. E se tiverem ideias de coisas deste estilo que queiram que nós analisemos e tentemos explicar como é que sabemos isso, não é? Podem enviar, ou deixem aqui nos comentários do YouTube, ou então enviem por e-mail, como preferirem. Nós vamos tentar, na medida do possível, responder a essas questões. Nem sempre é fácil estar responder aos comentários todos, mas temos tentado fazer o possível. Mas de qualquer forma agradecemos a todos os que nos têm enviado feedback, tem sido ótimo. E não pronto, deixem de pôr gosto, eu queria dizer só, ponham gosto e partilhar nesta nova série, se gostarem deste tipo de conteúdos estritamente científicos. A vossa estatística e o vosso ato de partilhar e de fazer like em várias plataformas ajuda-nos a perceber o tipo de temas que gostam mais e podemos direcionar mais os nossos episódios para e ajuda as plataformas também a saberem que o conteúdo é bom e que podem recomendar a outras pessoas. Claro que sim, Portanto, se fizerem isso, acaba por nos ajudar. Não custa nada, façam like e partilhem. Mas pronto, não custa nada. Exato. Agradecemos desde já, de qualquer forma. E pronto, Bernardo, obrigado por este bocadinho. Foi bastante interessante ver estes argumentos todos. E pronto, e se fizerem aqueles testes que nós falámos na primeira parte, não se esqueçam de nos enviar para vermos como é que ficaram as vossas estimativas do tamanho da Terra. Sim, mandem-nos os vossos comentários e outras ideias que tenham acerca de como é que podemos saber que a Terra é uma esfera. Se por acaso estiveram a ouvir isto e estão cheios de vontade de criticar tudo isto porque defendem o modelo Terra plana, enviem-nos um e-mail ou façam um comentário. Iremos tratar as vossas questões como trataríamos qualquer outra questão, com toda a consideração. Obrigado, Gonçalo. Exato. Até à próxima. Bem, obrigado, Bernardo, por este bocadinho. Até à próxima. E pronto, olha, um abraço.
foi o final do episódio de hoje da nossa rúbrica CSI Como Sabemos Isto, a rúbrica em que analisamos questões sobre o mundo, como é que sabemos certas coisas que muitos de nós dão por garantidas. Lembro que se a relação da fé com a ciência é um tema que vos interessa, então não se esqueçam de subscrever, por gosto e partilhar, e também de deixar o vosso feedback através dos comentários. O Café Ciência e Fé volta em breve com novos temas, sempre a mostrar a harmonia entre a fé e a razão. Até lá, fiquem bem.